No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre cultura organizacional e o porquê é importante você estabelecer cultura no seu negócio e na sua empresa. Eu separei para você 7 passos para que você consiga construir uma cultura organizacional que faça toda a diferença no seu negócio. Olá, eu sou a Dani Guimarães e eu estou motivada a te ensinar sobre cultura organizacional. Todos os dias eu percebo, eu vivo, ninguém me contou. Sabe aquela história de você leu num livro? Essa não é a minha realidade. Eu percebo o quanto cultura molda a história, a empresa e faz toda a diferença para um ambiente de sucesso e um ambiente de fracasso. Hoje eu separei para você aqui o que é a cultura organizacional e o que você tem que considerar para estabelecer uma cultura estratégica na sua empresa. Mesmo quando nós não temos mapeado e desenhado a cultura da empresa, ela existe, sabia? Por quê? Porque o CNPJ, ele não tem sentimentos. O CNPJ, ele não tem valores, ele não tem crenças, ele não tem emoções, ele não tem princípios, o CNPJ. Quem tem tudo isso somos nós, as pessoas, ou seja, o CPF. É ele que tem tudo isso. É o CPF que faz tudo isso acontecer. Então, nós saímos da nossa vida ou para empreender ou para liderar uma empresa e nós levamos quem nós somos, nós levamos o que acreditamos para esse ambiente organizacional, e entendemos que deve ser feito assim, deve ser feito assado, é melhor assim, é melhor não fazer assim. Nós fazemos isso instintivamente porque é quem somos. E logo construímos a nossa cultura baseado nesses princípios de quem nós somos. Só que muitas vezes, quando a empresa não tem algo claro, estabelecido, não tem os princípios corretos da cultura organizacional, a empresa vira uma coxa de retalho. Tem um time que recebe muito feedback, é alinhado, estratégico, porque tem um líder que tem essa cultura. Tem um outro time que todo mundo chora, as pessoas vão para casa nervosas, elas vão para cá toda hora pede demissão, aquele time não performa, aquele time vive estressado, vive sobre um ambiente totalmente desafiador. É porque você tem uma liderança naquele time que se comporta assim. Ou você não tem uma liderança. Cada um faz por si do seu jeito. Aí você tem uma ala da empresa que é muito organizada, muito limpa, um pedacinho da empresa que você olha e fala: "Nossa, aqui parece um ambiente". Aí você vai para o outro pedaço da empresa, você fala: "Nossa, nem parece a mesma empresa". Sabe a diferença, da rodoviária e do aeroporto? Isso acontece nas empresas. Em um ambiente da empresa, as pessoas se comportam daquele jeito terrível. Num outro ambiente, elas se comportam de um outro jeito, num outro tom de voz. Tudo isso acontece por quê? Porque quando a gente não tem uma cultura estabelecida pela empresa e acompanhada pela alta direção e com os guardiões da cultura, que é o time de RH, ou como eu gosto de chamar, de gente e gestão, quando você não tem isso muito bem estabelecido, as pessoas fazem do jeito dela, como querem. E aí, quando você olha, você fala: Meu Deus, que bagunça que isso se tornou, que confusão que está aqui dentro. Por quê? Porque você não colocou energia, não colocou foco em desenvolver a cultura do negócio, a cultura da empresa. Parece bobeira, né? Muita gente ainda acredita nisso. Eu visito empresas que os donos colocaram valores na placa, né? Colocaram os valores da empresa numa plaquinha, mas pergunta para eles quais são os valores da empresa dele. Eles não sabem. Eles fizeram porque tem que ter. Eles escreveram a missão, escreveram a visão, escreveram os valores da empresa. Eles têm aquilo bonitinho porque, afinal, chegar na empresa e não ter essa plaquinha, né, é feio. Ou não, porque a gente vai ter que passar na ISO. E aí a gente precisa ter um sistema de gestão aqui correto, que tem alguns princípios, mas é para passar. Não é porque eu quero viver isso como uma verdade absoluta.
Separei aqui 7 passos para você estabelecer cultura organizacional no seu ambiente de maneira intencional, porque eu quero que você tenha muita clareza que se você não tem a intenção, mesmo você não tendo essa intenção, a maneira como você constrói o ambiente, ela vai levar você a se sentir em várias saias justas, porque você realmente não colocou no ambiente foco e energia para fazer a cultura dar certo. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa olhar para estabelecer cultura são para os valores da empresa. Por quê? Eu tenho os meus valores como pessoa. Você tem os seus valores. A Joyce, que está aqui comigo nos bastidores, tem os valores dela. Então, todo mundo que chega na sua empresa chega com os seus próprios valores. E eu preciso estabelecer quais são os valores da empresa. Por quê? Porque na hora de tomar uma decisão, eu, como alta direção, como líder da empresa, como colaborador, preciso tomar essa decisão não baseada nos meus princípios, mas baseada nos valores que foram estabelecidos pela empresa. Vamos supor que o valor de inovação seja algo fundamental para o ambiente organizacional. Quando eu vou fazer alguma demanda, eu vou criar algo, eu vou trabalhar no marketing, vou trabalhar em alguma coisa, eu preciso que esse valor da inovação, ele seja latente em tudo aquilo que eu produzo de conteúdo, tudo aquilo que eu produzo de material, porque afinal é a inovação que me guia. Porque os valores, eles nos guiam, eles nos governam. Não o valor ali da plaquinha para passar na ISO, certo? Mas os valores que eu, como empresário, estabeleço como algo fundamental para o meu negócio. Vamos supor que você coloque ali nos valores a união. Então, a alta direção, o RH e todos os departamentos precisam vivenciar esse valor. Uma empresa dividida, uma empresa que as pessoas não se conversam, no qual elas não se comunicam, no qual elas não se reúnem, como elas estabelecem o valor de união como algo central e fundamental para elas? Quando você estabelece os valores da empresa, não necessariamente a empresa já vive esses valores. Mas é algo que você, como um empreendedor, você acredita que a empresa precisa viver. Então, você estabelece esses valores e começa a fomentar no ambiente isso como uma verdade. Eu estabeleço que um dos meus valores é o respeito. E eu, como líder, sou o primeiro, como dono da empresa, como alta direção, sou o primeiro a desrespeitar as pessoas em suas crenças, em seus comportamentos, naquilo que elas acreditam, começo a colocar elas de lado em muitas coisas. Será mesmo que o valor do respeito é algo que eu estou valorizando no ambiente ou é algo que eu estou colocando para mim, né? Porque às vezes eu percebo que o empresário ele coloca assim: não, respeito é um valor, mas não é um valor para o todo. Ele quer que as pessoas respeitem ele, né? Entende que isso não é um valor para o negócio? Você não consegue estabelecer na sua comunicação respeito, na sua liderança e na sua direção respeito. Então você quer colocar respeito como um valor na empresa, mas não é porque você acredita que as pessoas merecem ser respeitadas por aquilo que elas são e por quem elas são. Você colocou isso porque você quer respeito através da intimidação. E isso é um problema. Então, eu preciso entender valores como algo para todos. Eu vou estabelecer ética e transparência para todos. Eu vou fazer então então eu vou estabelecer uma gestão à vista, no qual todos saibam o resultado da empresa, saibam para onde a empresa está indo. Então eu quero estabelecer ética e quero estabelecer transparência para alguns. Não funciona. Eu não crio cultura sendo que eu estou fazendo as coisas para uma pessoa ou para um grupo de pessoas e não para todas as pessoas. Então, eu preciso refletir sobre o que de fato significa para mim valores. Vamos para o segundo passo importante para eu estabelecer uma cultura diferenciada? O segundo passo para nós construirmos uma cultura diferenciada é termos as normas da empresa bem estabelecidas, o que serve para um e serve para o outro. Desde o código de vestimenta, se eu ainda acredito nisso, desde a informalidade, até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir, porque as normas que eu estabeleço na empresa, elas são importantes.
Algumas empresas fazem algo que eu acredito que seja muito legal, que são os não negociáveis. Então, são normas informais baseadas naquilo que eu negocio e daquilo que eu não consigo negociar. Uma vez, certa vez, na minha adolescência, eu fui procurar um emprego de recepcionista. Eu devia ter por volta dos 16, 17 anos. E quando eu cheguei na empresa, quando eu cheguei para fazer a entrevista, eu passei em todos os requisitos. Mas, no final da entrevista, a selecionadora me olhou e disse assim: Daniele, olha, você passou, você conseguiu a vaga de recepcionista. Porém, aqui nós temos uma norma, nós temos uma regra, ok? Todas as moças precisam usar batom vermelho. Isso faz parte do nosso código de vestimenta. Se você entende que para você não é possível usar batom vermelho, então, infelizmente, nesse requisito eu não posso te selecionar. Eu não posso te aprovar para essa oportunidade. Eu quero entender de você. Você usaria batom vermelho? Porque isso é uma regra. Nós damos o batom, você precisa andar com o batom e todas as vezes que você estiver sem batom ao longo do dia, você tem que retocar o seu batom. Naquela época não era tão comum a gente usar muita maquiagem, né? As adolescentes não usavam tanta maquiagem, mas batom era muito, já sempre foi importante e etc. E eu saí dali com uma sensação assim, nossa, mas eu tenho que usar batom vermelho todos os dias, o tempo todo. E eu não tinha uma autoestima muito legal, não tinha uma autoestima muito alinhada, né? Não me sentia bonita, aquela coisa toda da adolescente. E eu falei pra ela na hora: "Não, tudo bem, tá ótimo". Fui embora pra minha casa e nunca apareci pra trabalhar. Cheguei na minha casa, pensei, repensei, falei: "Ah, não, eu não quero usar batom vermelho". Só que isso, vocês acham que foi ruim ou bom? Não foi ruim. Por quê? Porque nivela quem eles querem ali na recepção e o tipo de profissional que eles querem e quais são as regras do jogo. Eu não me adequei às regras, então eu não entrei para trabalhar na empresa. E eu tomei essa decisão. Eu preferi isso do que ficar me sentindo mal, do que ficar me sentindo com uma sensação, com aquela bocona vermelha, não era uma coisa que para mim me faria bem. Então, eles selecionaram uma outra pessoa, porque eu passava em frente a este lugar quase todos os dias, no outro emprego que eu estava, e eles selecionaram uma outra pessoa e essa pessoa se adequou ao ambiente, se sentia bonita ali, para mim não serviu. Agora, pensa comigo, se eles não tivessem me dito isso no processo seletivo, me falassem depois que eu entrasse, eu teria pedido as contas do emprego que eu estava, né, para entrar nesse ambiente sem saber dessa regra. Chegando nessa regra, eu me sentiria muito mal, porque eu teria que seguir uma norma, teria que seguir uma regra que não me faria bem, não me faria feliz. Eu ficaria de cara feia, eu não daria meu melhor, porque eu estaria me sentindo mal com aquele batom. E automaticamente a pessoa ia me dar várias broncas e ia me demitir, porque eu tenho um problema, eu adoro quebrar as regras. Então eu iria quebrar as regras, eu ia querer provar para mim mesma que eu posso ser boa mesmo sem batom vermelho, entendeu? O problema é que eu causaria no ambiente e que o ambiente causaria comigo se as regras, se as normas não ficassem bem claras, bem estabelecidas ali naquele momento do processo seletivo. Eu estou te dando um exemplo de batom. Mas esse exemplo serve para tudo. Serve para a pontualidade, sobre a importância disso para aquela cultura, serve para a informalidade, serve para tantas coisas que nós podemos evitar e trazer as pessoas com fit cultural para o meu negócio ou afastar as pessoas que não combinam com as regras que eu entendo que são importantes para a minha cultura. O terceiro passo é olharmos para os símbolos e artefatos da cultura. Inclui nisso logotipo, inclui o ambiente, a decoração do ambiente, o que você aceita, o que você não aceita no ambiente, a organização, o que você coloca ali como liberado e não liberado. Eu quero um ambiente que ele seja mais formal. Eu construo os artefatos, a imagem do ambiente de maneira mais formal. Ah, não, eu quero uma cara mais inovadora. Então, eu construo um ambiente com essa visão inovadora. Então, símbolos e artefatos fazem parte da construção de uma boa cultura alinhada com aquilo que eu quero que seja perceptível para o meu colaborador
e para o meu cliente. O quarto ponto para estabelecer uma cultura de resultado é olharmos para os comportamentos. Sim, faz parte da alta direção decidir qual é o rumo que a liderança vai tomar e como essa liderança deve se comportar, principalmente na gestão de conflitos. Quando eu não tenho isso muito claro, muito estabelecido, eu vou gerir conflitos de um jeito para um time, de outro jeito para um time. O líder não sabe como gerir os conflitos inseridos na cultura da empresa e ele pode tomar decisões erradas, ele pode não se comprometer com o resultado do desenvolvimento daquelas pessoas. Eu quero gerar na minha cultura um comportamento no qual seja um comportamento diário de feedbacks. Eu preciso que estabelecer feedbacks diários. Não. No meu ambiente, eu não acredito que feedback constrói um colaborador de maneira estratégica. Tudo isso é decidido na cultura da empresa. Que tipo de cultura eu estabeleço? É baseado nessa cultura que nós temos os comportamentos que são adequados para aquele ambiente ou não. Quando eu não estabeleço os comportamentos que eu aceito e os comportamentos que eu não aceito, as pessoas fazem do jeito delas. E nem sempre o jeito delas é o jeito que a empresa entende que é o melhor jeito. Algum tempo atrás eu vivenciei uma gestora que tinha um comportamento totalmente desalinhado com a cultura organizacional. Ela tinha um comportamento baseado numa motivação pela intimidação. Ela fazia com que as pessoas se sentissem intimidadas, ameaçadas o tempo todo. As pessoas se sentiam o tempo todo sem uma percepção de crescimento. Elas entendiam que se elas não fizessem, elas seriam mandadas embora. Que se elas contassem isso, se elas contassem para o dono da empresa tal coisa, a empresa ia mandar ela embora, ela ia mandar ela embora. Ela ameaçava as pessoas o tempo todo. Se as pessoas fossem embora no horário de ir embora, essas pessoas eram incompetentes, incapazes, elas eram pessoas que não entregavam resultados, que ela não acreditava. Por quê? Ela veio dessa cultura, né? Ela veio de uma cultura onde as pessoas elas eram exploradas ao extremo. E ela entendia que aquele era o jeito de fazer a empresa dar certo. E como a empresa não falou para ela a cultura, ou ela não quis ouvir a cultura, foram dados alguns feedbacks para aquela liderança. Olha, você não está se adequando à cultura, você não está se adequando à cultura, não é essa a nossa cultura. E essa pessoa não quis mudar e nós saímos com ela da empresa. Então, entende a importância de você ter clareza da sua cultura, a cultura acima do lucro. Porque parece que eu preciso. Não, mas olha, entenda que fulano, se eu mandar fulano embora, vou ter um problema porque só ele sabe. Aí você tem um outro problema. Você tem um problema de processos. A cultura precisa ser acima das pessoas, porque é a cultura que vai moldar e fazer com que as pessoas certas sejam atraídas para o seu ambiente, com que as pessoas certas estejam com você e tenham resultados com você. Você precisa atrair as pessoas certas para a sua empresa. Só que nem sempre as pessoas que você considera certa, elas são as certas. Por quê? Porque elas vêm de uma cultura diferente da tua. Então, você primeiro precisa estabelecer qual é a cultura que você quer orquestrar no ambiente da sua empresa. E eu vou trazer um profissional de uma empresa que tem os processos corretos, mas vem de uma cultura completamente diferente. Eu preciso alinhar essa cultura com ele antes, para que ele entre no ambiente entendendo, virando a chavinha dele e se adequando a esse universo. Agora, Dani, na verdade eu quero trazer fulano, fulano, fulano daquela empresa, porque lá eles têm uma cultura legal. Lá eles têm uma cultura que eu acho boa. Eu quero colocar eles aqui. Tá bom. Você tem 100 colaboradores. Você colocou 3 daquela cultura. O que vai acontecer? Esses 3, se eles não tiverem força para a melhoria, força para a mudança, eles vão ser inseridos na cultura do seu negócio. E aquilo que você queria trazer de bom da outra empresa não vai acontecer. Você vai olhar e falar assim, nossa, mas fulano veio de tal empresa, lá na outra empresa, ele fazia tudo isso, ele fazia isso, isso, isso. Aqui ele não faz. Por que aqui ele não faz? Porque a sua cultura transformou ele de um leão em um gatinho. A sua cultura pode ter transformado aquele profissional para pior. Não é que a pessoa se torna pior.
É que tem uma hora, sabe aquela coisa, fica batendo, 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 falando: "Olha, não pode ser assim, não pode ser assim, não pode ser assim", só que mandorinha não faz verão? E aí ele olha e vê que ninguém quer mudar, que todo mundo está se adequando a esse modelo, aí ele vira e fala: "Ah, cansei de falar, se é assim que as coisas funcionam aqui, então para mim tá bom". Muitas vezes a pessoa está preocupada com a empregabilidade dela e não com o resultado que ela entrega. Ela começa querendo entregar resultado, só que se o ambiente não é um ambiente que propicia, né, não, se o ambiente não é um ambiente propício a resultados, automaticamente ela não vai entregar os resultados que você tanto deseja. E isso acontece todos os dias. E aí você tem um monte de meias pessoas trabalhando para você. Saco, né? Quer melhorar isso? Estabeleça a cultura. Eu quero te convidar, se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, por favor, este vídeo para que ele alcance mais pessoas que, assim como você, precisam entender um pouco mais sobre cultura organizacional. E se você tem interesse que eu fale sobre qual assunto, comenta aqui neste vídeo sobre o que você gostaria de aprender, o que você gostaria que eu trouxesse para você de conteúdo neste canal. O quinto passo que é importante para você estabelecer na cultura organizacional é a história do seu negócio. Todo empreendedor tem uma jornada do herói. Todo negócio passou por uma história. Ele foi construído de um jeito. E se você entende que essa história ela é importante para as pessoas que estão chegando, se você entende que a história da empresa e a maneira como você construiu esse negócio, a maneira como você idealizou e aonde você já chegou com pouco e se tornou muito, se você não pode deixar essa história morrer. As histórias movem o mundo. E isso funciona na cultura também. Quando a gente acredita em algo, quando a gente acredita, e a gente consegue transmitir isso para as pessoas elas ficam pela missão, pelo propósito. Quando você estabelece, quando você divide no ambiente o porquê você está ali, o porquê é importante a sua história, quando você tem fotos no ambiente de como era o antes e do que você se tornou, né. Eu já visitei empresas que eu particularmente me emocionei, que quando eu entrei na primeira quando você entra num ambiente de recepção, lá tem a mesa do fundador com aquele telefone antigo, com aquele bloco de notas lá dele, com aquele material, e aquilo conta uma história. Conta a história de uma pessoa que tinha um sonho e que empreendeu e que fez esse sonho dar certo. Não despreze os pequenos começos. Fotografe, filme, mostre o como era antes e o como é agora. Eu quero que você, um dia, se você tiver tempo, vai lá no meu primeiro vídeo de 2016 neste canal, para você ver como eu falava, para você ver a cor do meu cabelo, a maneira como eu me expressava, o quanto eu era tímida diante das câmeras. Então eu não vou apagar, porque faz parte da minha história. Então, quando a gente constrói cultura, a cultura passa pela nossa história, pela história do nosso negócio, pela história da nossa vida. E se você quer atrair pessoas que acreditem na sua visão, acreditem na sua missão, deixe as histórias muito claras, deixe as pessoas saberem o porquê você faz o que você faz e por que você quer chegar onde você quer chegar e por que você quer que elas vão juntos e como elas podem contribuir para ir juntos com vocês. As histórias importam e elas fazem parte do combo da cultura. Vamos para o sexto passo? O sexto passo é a estrutura de poder. Nossa, a palavra é difícil, né? Sim, exatamente. Você pode ter uma empresa que a hierarquia no organograma ela é totalmente centralizada ou ela é descentralizada. Você pode trabalhar no modelo de cultura organizacional, por exemplo, com OKRs ou com algum outro tipo de gestão que você possa fazer. Tem empresa e empresa, só que a estrutura de poder, a forma como essa estrutura ela é definida, ela muda e ela faz parte da cultura. Existem empresários que são 100% centralizadores. Eles microgerenciam, eles querem saber tudo, eles entendem, eles acham que só eles sabem, que sem eles a empresa não funciona, que não dá para viver sem, eles não podem tirar férias, que tudo depende deles, que eles são os super-heróis.
Isso é uma estrutura de poder que ela é estabelecida por essa alta direção. Logo, esse diretor, esse empresário, ele não consegue muitas vezes escalar a visão dele, escalar a missão dele. Ele tem algumas dificuldades porque a maneira como ele estrutura poder, ela é uma maneira centralizadora. Tá certo ou tá errado? Não é esse não é esse o objetivo deste vídeo. O objetivo deste vídeo é te dizer que até a forma como você estrutura poder constrói cultura, certo? E é o tipo de cultura que você vai ter, ele vai estar alinhado à estrutura que você coloca poderes. Imagina para mim, que lido com N empresas, e eu tenho aqui gestão de RH, que a gente faz a gestão de RH de diversas empresas, tenho time de recrutamento e seleção, eu tenho o time de processos que trabalha com a gente, eu tenho o time de marketing, eu tenho o pessoal do administrativo, e eu tenho isso do meu time e tenho dos meus clientes. Imagina se eu fosse uma pessoa que a minha estrutura de poder fosse: eu quero saber tudo o que está acontecendo em todos os departamentos o tempo todo e quero que vocês prestem conta para mim o dia inteiro. Eu não conseguiria entregar resultados. No meu caso, a minha estrutura de poder é totalmente descentralizada. É eu entender que eu contratei pessoas melhores do que eu para fazer aquilo que eu sei fazer de maneira muitas vezes genérica, mas os especialistas fazem de maneira estruturada e eu preciso que essas pessoas entreguem os resultados dela. O que eu vou cobrar na minha estrutura de poder é o resultado do trabalho. Agora, como foi feito, que pedacinho foi feito, eu estabeleci isso nas regras, nas normas, não na minha centralização. Cada empresa tem uma estrutura de poder estabelecida. Até quando eu não estabeleço estrutura de poder, eu estabeleço, certo? E é a partir dessa estrutura que faz parte do conjunto de informações que vão compor a minha cultura organizacional. E o sétimo item para construir uma cultura forte, construir uma cultura que seja focada naquilo que para você é importante na sua organização, você precisa ter comprometimento e engajamento. O comprometimento passa primeiro pelos donos. Não adianta. O RH não consegue fazer nada se a alta direção não entende a importância e o valor dessa cultura. Então, eu tenho que me comprometer, eu tenho que me engajar toda a minha equipe, através de campanhas, através de conversas diárias, através de motivações estratégicas. Você pode também contratar a nossa consultoria, se você quiser, para construir exclusivamente um projeto exclusivo para a gente construir cultura no seu ambiente, para preparar o seu time para esse movimento de cultura. Cultura é a peça fundamental para eu construir uma empresa de resultados. Eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, comenta aqui que você gostou. Hashtag eu amei, que eu vou ter o maior prazer de continuar entregando para você esse conteúdo. Bom, eu te vejo no próximo vídeo. Vamos que vamos, foco na ação e até lá.